Hoje nós vamos fazer o estudo de 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vimos já dos capítulos anteriores que das igrejas que Paulo implantou, Corinto era mais complicado. Nós vimos que a igreja de Corinto tinham falsos profetas, judaizantes, judeus convertidos ao cristianismo, minando o trabalho de Paulo. Dizendo que o trabalho de Paulo era incompleto, porque Paulo pregava a salvação somente pela justificação, a salvação, ou seja, a justificação pela fé em Jesus. Eles disseram que isso não era o suficiente. Diziam que não era o suficiente. Então havia essa controvérsia nessa igreja. E até o capítulo 8, Paulo implantou a igreja, escreveu 2 cartas, fez uma visita. Uma carta foi extraviada, a primeira, não entrou no cânon bíblico. Paulo, a segunda carta vira a 1 Coríntios. Depois Paulo escreve uma terceira carta dura para a igreja. E a igreja, Paulo fica ansioso com aquilo, e Tito, que é seu cooperador, vai lá e volta dizendo que está tudo bem, eles saíram da igreja. A igreja voltou ao normal, Paulo fica alegre. Mas a partir do 10 nós vamos ver uma diferença muito grande, 10, 11 e 12, que eles voltaram para dentro da igreja, os judaizantes, os falsos apóstolos. E aí Paulo está escrevendo essa quarta carta, né, que é a 2 Coríntios, que a terceira também foi extraviada, não entrou no cânon bíblico. E Paulo, ele ainda, esses três capítulos últimos, que é o 10, o 10, o 11 e o 12, é Paulo defendendo o seu apostolado, sua autoridade apostólica. E aqui no capítulo 12, eles se vangloriavam de terem revelações do Senhor. E Paulo, ele mesmo constrangido, ele se gloria também na carne, porque eles estão fazendo muitas coisas, se vangloriando demais. E Paulo está dizendo, olha, eu estive com Jesus quando eu ia para Damasco. Jesus me apareceu, e eu teve encontro com Jesus, e lá eu me converti, e agora eu sei o verdadeiro evangelho, o evangelho da salvação. Que a salvação, a justificação se dá pela fé em Jesus somente, mais nada. Diferentemente do que vocês pregam. Isso em Atos 9, em Atos 16, quando ele ia para a Ásia, um varão macedônico chega e diz, passa à frente. Porque Paulo enfrentou muitos perigos, e ali, com certeza, é um livramento que foi dado, porque ali podia ser que iam matá-lo, possivelmente. E Paulo, ele vai lá em Coríntios, ele estava falando, e Deus diz para Jesus, diz, fala, e não temas, mais uma aparição. Tem uma situação que ele estava lá em Jerusalém, também, no Atos 22, que manda que Paulo saia da cidade. Mas quando vamos ver aqui em Atos 23, no versículo 11, o Senhor aparece mais uma vez a Paulo e diz, na noite seguinte, ele estava lá perante o Sinédrio, se defendendo, e na noite seguinte o Senhor pondo-se ao lado dele. Coragem! Pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Por isso, quando Paulo estava lá perante Festo e Félix, ele pede para ir para Roma, porque tinha um plano para matá-lo, quando ele voltasse para o Sinédrio. Ele apela para Roma, porque ele era um romano e tinha esse direito. E ele tinha um plano de fazer a quarta viagem missionária, e não foi, porque os planos do homem é diferente dos planos de Deus. Né? Ele, na verdade, vai para Roma e tem lá duas prisões, nós vamos falar disso depois. Mas o fato é que Paulo está dizendo aqui que ele teve vários encontros com Jesus. Ele também fala aqui, no capítulo 26, no 26, 16, quando ele estava perante o rei Agripa, ele diz assim,
que era bisneto de Herodes o Grande. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então, Paulo aqui está dizendo que ele teve muitas aparições no Senhor Jesus, mas agora em Coríntios, ele está agora falando de uma que é a maior de todas, que ele começa a dizer as visões e revelações do Senhor. Se é necessário que me glorie, Paulo aqui está falando porque constrangido, porque aqueles homens estavam se vangloriando muito. Ele não tinha aquele que Paulo passou. Paulo fala do sofrimento dele por amor ao Evangelho. Nada disso eles tiveram, nada disso eles sofreram. Paulo disse, eu sofri por conta do Evangelho muito. Ele lista no capítulo anterior o quanto ele sofreu por conta do Evangelho, como o próprio Jesus tinha dito. Importa sofrer pelo meu nome. Mas agora ele está falando dos encontros, das revelações que ele teve do Senhor, que eles não tiveram. Mas ele fala de forma constrangida porque ele tinha que se contrapor a eles. Ele diz agora, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, ou seja, na carne. Passarei as visões e revelações do Senhor. E esse que eu falei, essas aqui, todas são revelações que ele teve com Deus, mas a maior foi essa. Conhece um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebentado até o terceiro céu. Quem é esse homem? É ele, o próprio Paulo. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ou seja, se ele foi em espírito, foi no corpo, só Deus sabe. Ele não diz. E sei que o tal homem, que é o próprio Paulo, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso, ao altar de Deus. E ouviu palavras inefáveis, encantadoras, as quais não é lícito ao homem referir. Aqui eu fico pensando que duas pessoas na Bíblia foram até o altar de Deus. Foi João, em Apocalipse, na ilha de Patmos, que teve aquela visão do altar de Deus, e agora Paulo. Mas interessante é que Deus pede que João escreva. E Paulo não. Paulo não escreveu. Porque eu entendo que se Paulo revela isso, ou seja, aquilo que Deus queria de Paulo era pregar o Evangelho, pregar, ensinar o caminho da salvação. E se Paulo vai falar isso aqui, eu acho que todos queriam saber como era o altar de Deus. Era encantador, como era. Então, todo o procedimento, tudo aquilo que Paulo estava fadado a pregar, não tinha mais sentido, porque o povo queria mais saber como era o altar de Deus. Talvez por isso, com certeza. As quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim, mesmo salvo nas minhas fraquezas. E pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio ou tolo, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê do que me ouve. Ou seja, eu quero que o povo se preocupe mais do que eu digo, da palavra de Deus, do que aquilo que eu vi lá no céu. E Paulo fala aqui, né, quantos anos ele passou para dizer isso aqui. Mas o interessante é que Paulo vai até o terceiro céu, no paraíso, no altar de Deus. Deus mostra tudo como é que é lá no céu, a grandiosidade de Deus, os anjos tocando, aquela coisa maravilhosa. E aquilo, Paulo agora está vendo como é o céu. E aqui eu creio que quando Paulo vai para o terceiro céu, para o altar de Deus, o paraíso, ele não tinha feito ainda nenhuma viagem missionária. Ele não tinha implantado nenhuma igreja ainda.
Daí a dedicação e o zelo de Paulo. Paulo apanhou, sofreu tanto. Mas Paulo viu a glória como é. Esse homem tinha uma motivação, era a salvação. Então Paulo sabe que o quanto aqui nesse mundo é curto. O quanto a nossa vida aqui é passageira. O tempo que vemos aqui comparado com a eternidade é zero, é nada. É nada. Porque a outra vida é eterna. Então Paulo tinha essa consciência, quando ele viu o altar de Deus principalmente. Daí eu creio que tudo isso que Paulo sofreu, que ele passou, Deus prepara este homem, porque se fosse outro apóstolo, tinha dado certo? Não. Porque Paulo falava vários idiomas. Paulo pregou para gentios, para pessoas que eram pagãos, tinham vários deuses. Paulo tinha muito conhecimento da Tanakh. E os outros não tinham, os outros apóstolos. Paulo tinha, era estudioso. Aprendeu com Gamaliel. Quando Paulo agora entende que o Messias é Jesus, muda tudo. As passagens na Bíblia, na Tanakh, que falam do Messias, ele agora sabe que é Jesus. E ele vai por essa linha de raciocínio agora. Porque os próprios judeus não têm Novo Testamento. A Bíblia hebraica não existe Novo Testamento, só a Tanakh. E os ensinamentos de Paulo eram no Novo Testamento, evidentemente que ele tirava lições do Antigo Testamento para dizer que aquelas passagens mais de 150 que se referiam ao Messias, já veio na pessoa de Jesus. E o que o Messias que eles esperavam que era um reino terreno, não é verdade. O reino do Messias é espiritual. Porque o Messias veio trazer a redenção, o plano de nos religar com Deus, aquilo que havíamos perdido. E sem a morte de Jesus na cruz, ninguém salvaria. Todos nós estaríamos fadados à morte eterna. É isso que Paulo vai pregar. Mas o fato é que quando Paulo volta do altar de Deus, do terceiro céu, do paraíso, aí diz, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, ou seja, Paulo viu coisas que ninguém viu. Só João tinha visto. João já tinha morrido. E João revelou algumas coisas. Mas João viu tanta coisa. Aí diz, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetar, a fim de que não me exalte. E aqui nós vamos ver que ele acaba de ver uma coisa gloriosa, mas Deus permite que o inimigo toque nele. Para ele não se vangloriar, olha, eu sou o máximo, só eu vi isso, vocês não conhecem. Para que, é como dizer assim, ó Paulo, baixa a bola, porque você depende de mim para tudo. Esse espinho na carne de Paulo pode ser uma doença, ninguém sabe. Muitos fazem conjectura o que é isso, mas a rigor ninguém sabe. Pode ser uma doença dolorosa. Paulo, ele fala alguma dificuldade de ver, da sua visão. A rejeição dos judeus. Paulo chega a dizer que preferia ser anátema do que ver seus compatriotas sem conhecer a Jesus, a verdade para a salvação. Paulo ficava muito triste com isso. É uma maneira. Alguns falam que ele era epilético, sentia dor. Paulo foi muito humilhado onde chegou. Paulo, ele sofreu muito. Então, o espinho na carne pode ser qualquer coisa dessas aí. Mas o fato é que esse espinho na carne é para que ele não se ensoberbecesse, não se exaltasse. E Paulo chega assim, por causa disso, ou seja, desse espinho na carne, desse sofrimento dele, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Então ele pede a Jesus, afasta isso de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, imagina você pedir uma coisa àquele que pode tudo. Ele podia tirar a dor de Paulo, o sofrimento de Paulo? Claro! Ele é o criador do universo. Mas ele queria manter Paulo humilde, uma pessoa firme. Porque ele vai dizer assim, a minha graça te basta. Por que a minha graça te basta? Porque ninguém poderá ser salvo sem a graça de Jesus. A graça é o fundamento da salvação. E essa graça nós nos apropriamos dela pela fé em Jesus. Você escuta a palavra de Deus,
O Espírito Santo te convence do pecado, te regenera, produz em nós o novo nascimento, somos justificados pela fé em Jesus, adotados como família de Deus, somos filhos de Deus adotivos, no processo de santificação. Então, sem a graça, ninguém é salvo. Então, é preferível, Paulo, que você esteja doente, lute, mas você, quando morrer, vai para o céu. Qual que você prefere? Ser curado e não ir para o céu, ou se não ser curado e ir para o... Não ser curado e não ir para o céu. Então, nós vamos ver que muitos, às vezes, são sarados, curados, mas não vão para o céu, vão para o lugar de sofrimento. E aqueles doentes, quando morrem, vão desfrutar o gozo eterno. É isso que está acontecendo. Então, a minha graça te basta. Muitas vezes, e aqui é interessante que Paulo curou muita gente. Paulo fez curas miraculosas lá em Listra. Paulo curou um aleijado na cadeira de roda. Paulo fez muitas curas, mas não pode curar a si mesmo. Não pode curar a si mesmo. Então ele me disse, a minha graça te basta porque eu pudesse aperfeiçoar na fraqueza de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ou seja, quando sou fraco, então é que eu sou forte. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, eu sou forte. E aqui Paulo dá um exemplo para nós. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Paulo foi muito injuriado. E nós também, meus irmãos. Nas necessidades, Paulo passou privações. Nas perseguições, esse homem foi muito perseguido onde chegava. Porque ele plantava igreja na região dos gentios, pagãos, tinham muitos deuses, que não criam em ressurreição de morte, não criam em espírito, não criam em anjos. Tudo isso ele teve que enfrentar. Nas angústias, por amor de Cristo. Então, ele passou por tudo isso e foi em frente. Ele não, em nenhum momento, ele deixou de ter confiança em Deus, em nenhum momento. Quanto mais ele sofria, mais ele ia à luta. Porque esse homem viu o altar de Deus. Ele viu como é bom ir para o céu é maravilhoso. Ele diz, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Mas eles questionavam o apostolado de Paulo. E Paulo vai dar as credenciais de um apóstolo. Paulo vai dar as credenciais do que é um verdadeiro apóstolo. Tenho me tornado insensato? A isto me constranges? Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Ou seja, esses homens que estão aí, falsos apóstolos, estão se gloriando. Mas compara o que eu fiz com eles. Paulo fez revelações grandiosas do que ele teve encontro com Jesus, eles não tiveram nada. Paulo sofreu muito por conta do evangelho, eles também não sofreram nada. O que eles estão levando vantagens financeiras na igreja, só isso, e pregando as inverdades. Levando o povo à condenação eterna. Olha a diferença, irmãos. Um pregando o evangelho verdadeiro, que é Paulo, e o outro pregando inverdades que não levam à salvação. Contrariando a palavra de Deus. Enquanto Paulo não foi pesado para a igreja, não recebeu nenhum recurso da igreja, esses aqui estão abocanhando tudo da igreja, todos os recursos da igreja. Falsos apóstolos, falsos profetas, judaizantes se converteram ao cristianismo, mas disse que a fé não era suficiente para a salvação. Então Paulo está questionando isso. Em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Ou seja, sem Deus eu não sou nada. Paulo está dizendo, e nós também, sem Jesus, não somos nada nessa vida. Porque tudo vem de Deus. Tudo é graça de Deus, meus irmãos.
A graça para a salvação, a graça por ter uma família, a graça por ter comida na mesa, a graça pelo ar que respiramos, ter uma casa para morar, ter um lugar para se congregar, ter um lugar para louvar a Deus, pregar a palavra de Deus. Tudo isso é graça de Deus. Quantos não têm essa oportunidade? Quantos estão hoje no mundo vivendo, correndo por conta de guerras? 1 bilhão de pessoas, um mundo de 8 bilhões tem 1 bilhão. Atrás de comida, jogando de um helicóptero, de um avião, comendo sopa uma vez a cada 2 dias para sobreviver. No mundo afora, 1 bilhão de pessoas não têm onde morar, vivendo no meio do deserto em tendas, sem água, dificuldade de tudo, de comida para sobreviver. E quando nós temos tudo isso, nós temos que saber que isso é graça de Deus. É por isso que nós devemos viver uma vida em obediência a Deus, porque Deus, Ele estende a mão para aqueles que andam em obediência à sua palavra. Deus nos busca lá no fundo do poço e nos levanta. Devemos ter o cuidado de viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Deus vai nos abençoar. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós. Ou seja, eu estive aí em Corinto com vocês. E eu fiz muitas curas através de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu curei muitos em Corinto. Vocês viram isso? E esses aí o que fizeram? Nada. Nada. Mas eu curei muitos em nome de Jesus nessa cidade. Com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos que vinha de Jesus. Que o poder de Jesus não é de Paulo. É Deus que faz isso. E Paulo fez muita coisa grande lá na cidade de Corinto. Paulo morou lá alguns anos lá, acho que em torno de 2 anos. Por quê? Em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, se não neste fato de não vos ter sido pesado? Ou seja, eu não fui pesado para vocês. Qual o mal que eu fiz a vocês? Nas igrejas que eu implantei, eu era sustentado com comida e com hospedagem pela igreja, e vocês não. Eu mesmo me sustentei fazendo tendas, com a ajuda de Áquila e Priscila, que vieram lá de Roma, que foram expulsos na época de Cláudio. Mas eu não fiz nada pesado a vocês. Senão neste fato de não vos ter sido pesado, perdoai, Paulo pede perdão por isso, peço por essa injustiça. Evidentemente que aqui Paulo está fazendo uma colocação, né, para que eles façam uma reflexão. Mas Paulo, depois de tudo isso, dessa 4ª carta, que é a segunda Coríntios, que é a 4ª carta, porque a 3ª foi extraviada, não entrou no cânon bíblico, ele diz: eu desejo visitar vocês. Essa 3ª viagem, possivelmente, não aconteceu, porque não há nenhuma... na Bíblia não fala dessa 3ª viagem, mas Paulo tinha o desejo de voltar lá nessa 3ª visita, para conversar com eles. Eis que, pela 3ª vez, estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado. Eu não vou para tirar dinheiro de vocês, não. Pois não vou atrás de vossos bens, mas procuro a vós outros, eu procuro vocês, eu quero conversar com vocês, eu quero trabalhar na vida espiritual de vocês, eu quero que vocês retomem o evangelho da verdade. Essa é a minha ideia de até estar com vocês. Não devem os filhos todos olhar para os pais, mas os pais para o filho. Porque essa igreja, Paulo considerava o pai dela, eles eram filho espiritual de Paulo, porque foi Paulo que fundou aquela igreja. Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Ou seja, Paulo amava a todos, indistintamente. Paulo amava aquela igreja. E Paulo está preocupado com a alma deles, que quando cada um morre, a alma é a única que nós levamos, e ela entra em gozo ou sofrimento eterno. E da maneira que eles estavam vivendo, evidentemente que tinha alguns que viviam a vida em comunhão com Deus, mas muitos tinham agora indo para o lado desses falsos profetas, esses falsos apóstolos. Pois seja assim,
Pois seja assim, eu não vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei, porque Paulo ele enviou Tito, seu seu cooperador, para fazer aquela coleta que ele tinha planejado para a igreja da Judéia que estava passando fome, por conta da seca, daquela praga que assolou a vegetação. Depois Tito foi lá para ver o comportamento deles depois da terceira carta, que foi muito dura. E Tito volta, dizendo que a igreja realmente se arrependeu, elogiaram Paulo. Até o capítulo 8 nós vimos isso. Do 10 em diante é que a coisa, os judaizantes voltam, e aí começa tudo de novo, né? Toda essa dificuldade que Paulo aqui apresenta nessa quarta carta, que é a segunda de Coríntios. 2 Coríntios. Ele diz: roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura, Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Então ele fala, né, que em nenhum momento, e até a quem ele enviou com aqueles irmãos que foram com Tito para que houvesse testemunho, né, dos recursos que estavam sendo trazidos, porque eles queriam, na realidade, era dizer que Paulo era desonesto. Eles queriam desqualificar Paulo. E Paulo teve o cuidado de não ir pessoalmente, mandar pessoas honradas para fazer aquele trabalho. Porque um pastor ou um líder espiritual desonrado, ele não tem valor nenhum. Nós tem que ter o cuidado muito grande da nossa credibilidade, de ser homens honrados, homens dignos, né? Homens de Deus, mensageiros de Deus. Esse é que nós temos que ter esse cuidado. Mas Paulo agora ele vai apelar para o juiz de todos. Há muito pensais que nós estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus e tudo, ó amados, pela vossa edificação. Olha que uma igreja que está contra Paulo, uma igreja que está dizendo que Paulo não, a palavra dele não serve, que a palavra dele não tem valor, e uma série de coisas que a presença dele não tem valor nenhum. E Paulo diz, ó amados, olha o amor que Paulo tinha pelas pessoas, mesmo essas pessoas falando coisas absurdas de Paulo, sendo desonesto com Paulo. Paulo diz, ó amados, para a vossa edificação, o que eu quero de vocês é a edificação, o que eu quero de vocês é que a alma de vocês, quando vocês morrerem, ela vá para o altar de Deus. É isso que eu quero. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontro na forma em que eu quero. Então, Paulo está propondo, ele está programando ir uma terceira vez a Corinto. Mas ele diz assim, eu temo que vocês não estejam como eu quero. Como é que Paulo quer que eles estejam? Convertidos realmente, obedientes à palavra que ele pregou, não obedecendo àqueles judaizantes, àqueles falsos apóstolos. Paulo quer que eles estejam realmente em consonância com a palavra de Deus. Era o desejo dele. Não vos encontro na forma que eu vos quero. E também vós me acheis diferente do que esperáveis. Que haja entre vós contendas, inveja, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumulto. Ou seja, Paulo está preocupado que tenha isso aí dentro da igreja. Contendas que estava tendo entre irmãos indo para a justiça, para os tribunais. E Paulo diz na carta, como que vocês, irmãos, que vão, quando morrer, a alma vai estar no paraíso de Deus e volta com Cristo para julgar as pessoas, vocês vão julgar coisas muito maiores. Vocês estão brigando por coisas mínimas dentro da igreja, levando aos tribunais. Inveja dentro da igreja, iras, porfias, ciúmes, detrações, intrigas, orgulho, tumulto. Tudo isso está na igreja de Corinto, que na igreja de Cristo não pode ter. Pode ter lá fora, porque é uma vida mundana, mas dentro da igreja não. E ele vai concluir esse capítulo dizendo,
Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu tenha que chorar por muitos, que outrora pecaram, e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Então Paulo está dizendo assim, olha, eu, indo aí, eu vou ser duro com vocês agora. Vocês estão reclamando que eu presencialmente eu era humilde, e na carta eu era duro. Agora eu vou ser firme com vocês. Porque eu não quero encontrar nada disso que está aí. E eu, sem encontrar essas coisas que eu estou dizendo aqui de vocês, eu recebo que ainda outra vez, que é a terceira visita dele, o meu Deus me humilhe no meio de vós. E que eu venha chorar, ou seja, eu vou chorar porque eu estou vendo coisa que eu não queria ver. Por muito que outrora pecaram e não se arrependeram. Porque o segredo é o arrependimento, irmão. Você cai, levanta, você se arrepende. Porque sem arrependimento e fé, ninguém vai para o céu. Não há condição de salvação sem arrependimento e fé. Que é, depois de regenerado, a fé aparece na nossa vida. A regeneração precede a fé. Você precisa primeiro receber o Espírito Santo para ter fé, ser justificado pela fé em Jesus e ser uma nova criatura, e você passar a ser família de Deus. Paulo está preocupado com isso. E pecaram e não se arrependeram das impurezas. Tinha impureza na igreja, tinha um filho tendo um caso com a madrasta, tudo isso na igreja de Corinto, e aquilo estava natural. E não é igreja de Cristo, isso não é natural, tem que ser repreendido. Se a pessoa continua, cai fora. Se arrepender, volta. E a igreja abraça. Prostituição, lascívia que cometeram. Então Paulo fala tudo isso. Eu estou preocupado de voltar aí e encontrar isso. Que vocês não tenham se arrependido disso que vocês estão fazendo. E que esses falsos apóstolos não estão nem aí. Não estão ligando nada disso. Estão preocupados só no financeiro, em tirar dinheiro de vocês. E eu, em nenhum momento, fiz isso com vocês. Isso trazendo por dia de hoje, está acontecendo muito, meus irmãos. As pessoas se preocupam muito com finanças e pouco com a salvação. É isso que Paulo conclui esse capítulo. Que Deus nos abençoe sempre.